Bem-vindos a todos, viu? Oi, Maritza, tudo bem? Oi, tudo bom, Ana? Tá me ouvindo Tudo. bem? Tô te ouvindo bem. Bom dia. Hoje o nosso tema é bem interessante, né, Maritza? Tem muitas pessoas que me escreveram porque não sabem o que é distonia cervical. Então, primeiro, bem-vinda, Maritza. Queria que você desse uma breve descrição do seu currículo para as pessoas conhecerem um pouco do seu background, tá bom? Tá bom. Bom, é, tenho distonia cervical desde 2015. Antes da distonia, eu já era instrutora de yoga, mas não, mesmo assim, tem gente assim que pergunta, mas sendo instrutora de yoga ainda teve uma distonia, né? Uma coisa assim, neuromuscular, ninguém está livre disso, né? Então, por esse conhecimento, foi até interessante, porque quando ela surgiu, eu já percebi alguma coisa estranha no meu corpo. Eu sabia que não era o normal. E nesse caso, aí eu fui adentrando em outras áreas para poder me conhecer, né? Mais do que eu já sabia em relação ao yoga, né? Que era a minha base. Então, eu tive que me conhecer mais outras áreas para poder descobrir como liberar essa tensão que é no pescoço. Para quem não sabe, Maritza, né? Oi. quais foram os primeiros sintomas que você experienciou? Então, tem um bem, assim, um detalhezinho. Eu ia no banheiro e olhava para a pia, né? Mirava a pia, baixava a cabeça. A cabeça não fazia isso, esse movimento reto. Ela girava. Ela fazia um giro, mas muito sutil. Aí eu, o que é isso, né? Que coisa estranha. O que é isso? E eu tentava, e eu via assim, não, isso vai passar, isso vai passar. Eu lembro isso em maio de 2015. Mas só que não passou, foi piorando. Foi piorando, piorando, ficando mais forte. E eu comecei a minha peregrinação em busca da resposta, de saber o que era que estava acontecendo. E os médicos diziam assim: ah, isso é coisa da sua cabeça, vai fazer uma terapia que vai passar. Hum. Né? Então, bom, eu sei que não é o caso de terapia. E aí fui seguindo, barrei em 3 neurologistas. Então, um detalhe, eu moro em São Paulo, só que hoje eu estou no Ceará, tá? Por isso que está essa ventania aqui atrás. Então, Tá. em São Paulo, eu procurei 3 neurologistas. E uma delas suspeitou que fosse distonia cervical. Para mim, isso aí, assim, um nome que eu nunca tinha ouvido falar, nem fui procurar saber o que era, porque eu achava que não fosse, né? Mas a eletroneuromiografia deu negativo. O médico disse assim, não, eu acho que não é. Mas só que era, né? Então eu passei em 2 fisiatras e um deles, quando eu entrei, eles assim, ele nem precisou falar de distonia cervical Falou na lata. na lata, né? Não precisou nem examinar, já viu assim, digo, você tem distonia cervical. Eu digo, bom, pelo menos agora eu sei, agora eu vou buscar encontrar uma solução, encontrar opções de soluções, porque ele me deu, a única opção foi o Botox, coisa que eu nunca usei, nunca. Então, muita gente pergunta, nossa, mas você nunca usou? Não, nunca usei, foi a minha opção em não usar. Primeiro porque o plano de saúde ele não ajudava, né, nesse período. Enquanto você não tivesse o diagnóstico, você não tivesse totalmente torta, o plano de saúde não Não ia daria, cobrir. cobrir o Botox. O Botox é caríssimo, né, para aplicar. Então, aí eu digo, bom, então vamos deixar essa parte, porque realmente eu não quero ficar furando e eu vi já comprovando que não tem solução. O Botox é um paliativo, ele vai dar uma melhorada, mas depois volta tudo de novo. E assim, tem pessoas que na primeira já consegue ficar bem e não tem mais. Então, existe assim, várias vertentes. Tem gente que usa mais de 10 anos, tem que sempre estar usando. Tem gente que usou uma vez, ou duas, ou três, já resolveu. E tem gente que é a vida inteira. E tem gente que não resolve, coloca e não resolve. Vamos, Aí, vamos então primeiro definir o que é distonia cervical. tá. Então, é como se fosse uma tensão excessiva nos músculos do pescoço.
onde você não consegue dominar. Então, você perde o domínio sobre esse movimento. O movimento do não, o movimento do sim, do talvez, não sai, não sai. O meu ainda, ele tem um pouco de dificuldade, ele fica até um pouco de espasmo, mas para o que era, nossa, eu não conseguia fazer nada. Minha cabeça ficava desse jeito. Então, eu tinha que estar o tempo todo consertando, segurando, porque a tensão era muito grande. Enquanto um lado ele fica passivo, o outro fica totalmente ativo. Ah, tá. E qual que é a causa desse problema? Ela é de ordem neurológica? É ordem neurológica. Então, é uma questão neuromuscular. Tá. Mas como acontece Ninguém é que sabe. é o que é assim a incógnita, né? Porque eu chegava, será que foi isso para a neuro, né? Ela dizia, não, isso, não, isso, não. Ela dizia assim, eu nunca vou poder confirmar. Não tem Entendi. como dizer concreto, né? Ah, foi por tal coisa, foi um acidente de carro que você, porque hoje em dia eu tenho vários alunos, né, de distonia cervical que eu auxilio e alguns deles assim relatam: ah, foi um impacto, bati no trânsito e a cabeça girou e aí ficou. Mas o médico mesmo não comprova. Não, Tá. foi. Ah. E tem uma incidência maior em mulheres ou homens ou não? Olha, pelos estudos de outros profissionais, né, que eu já acompanho, a maior incidência são em mulheres mesmo, e perto da menopausa, Ah, tá. no caso da distonia cervical, porque as distonias elas podem ser na parte toda a parte do corpo, né? Tem braço, mão, perna, tem pé, um pé só, ou a pessoa tem cervical, tem braço, tem cervical, tem perna, tem cervical, tem a região onde tem músculo, tem possibilidade de ter, tem na boca, tem no olho, o olho fecha. Então, no caso Entendi. da cervical, no meu caso, ela é só neste local. Tá. Então, na verdade, acontece uma grande assimetria entre um músculo e outro, causando essa deformidade, que não dá para controlar voluntariamente, é isso? Não, Tá. E como é que não. trata isso, Maritza? Como é que você tratou isso? Então, as minhas buscas começaram no Google, né? No Google para fora. Diga assim, no Uhum. Brasil não vou encontrar. Então, eu comecei a colocar o nome em inglês e aí eu fui encontrando algumas respostas, né? Uma delas foi uma das linhas de tratamento, né? Uma das linhas que eu encontrei foi de um espanhol que mora no Canadá e ele trabalha com movimento. Aí eu digo, nossa, movimento. E aí ele enfatiza a dança. A dança Hum, para trabalhos, para questões neuromusculares, somente distonias. É uma especialista nessa área. Aí eu digo, nossa, eu tenho que conhecer essa pessoa, eu tenho que fazer o curso dele, né? E aí eu consegui fazer em Portugal, quando ele esteve em Portugal, porque ele é da Espanha, mas ele trabalha no Canadá, e nesse período em Portugal foi melhor porque ele fala em espanhol, né? É mais fácil de entender. uhum. E foi ótimo porque ele coloca as pessoas para andar, para fazer o movimento, e ele dá dicas do que você precisa fazer. Aí eu comecei a, né, ficar antenada com essas coisas. E ele disse assim, bom, você é professora de yoga, continue fazendo yoga, porque a yoga vai ajudar, a prática vai ajudar você. E aí eu fui com esse montoado de coisas, mas uma coisa que me deixou muito triste na época foi que ele disse assim, não vá pensando que a gente vai resolver a questão neuromuscular da noite para o dia. Isso pode levar anos. E é Entendi, dito e feito. No meu caso, para conseguir me reestruturar, levou 2 anos. entendi. E como é que chama esse cara aí, esse espanhol? É o Joaquim Farias. Joaquim Farias. E a abordagem dele pela dança, que interessante. Como é que ele usa a dança para trabalhar isso? Conta um pouco para gente. Bom, pelo que eu entendi, é um movimento do corpo, né? Um movimento do corpo com ritmo.
ele fala que um ritmo acima de tantos, eu esqueci o nome, mas uma frequência rítmica Frequência. faz com que você consiga liberar a parte neurotransmissora, né? Trazer mais hormônio que relaxa a musculatura. Então, não é uma dança específica. Você tem que descobrir qual é a que você vai como se diz, vai gostar, que o seu corpo vai gostar. Então, tipo assim, você vai ter que dançar zumba. E aí a pessoa não gosta de zumba, não tem como. Então, você tem que ter você tem que gostar, né, Se do que faz. identificar. Tem que ficar. E Tá. aí eu fui olhando assim, bom, então existe um universo de coisas, de movimento, né? Foi aí que eu comecei a abrir, não só o yoga, mas existe um universo enorme. E qual vai ser a minha linha? Tanto que é isso que eu ensino. Qual é que vai ser a sua linha? Porque eu vou te dar uma abertura do que você vai olhar e vai dizer assim, essa é a linha que eu quero. Essa é o caminho. E o corpo vai mostrar para você. Entendi. E você lembra qual que era essa frequência que ele recomendava? Porque sabendo a frequência, a gente consegue entender quais os receptores que a gente atinge mais. Porque, por exemplo, com a fáscia, tem um estudo que fala que se você balança numa frequência mais ou menos de 30 a 50 hertz de vibração, você consegue diminuir o tônus. Você lembra mais ou menos qual que era a frequência disso? Não, eu não vou saber falar o certo. Tá. Eu sei que ela tem. O certinho, depois eu mando aqui, escrito Tá. para você. É interessante porque eu tenho visto vários estudos hoje em dia, que estão estudando a frequência em hertz da vibração ou do som para ressonar um ritmo no seu corpo, com a intenção de melhorar estado mental, então uma pessoa ansiosa ficar menos ansiosa, trazer até uma sensação de alegria e também diminuir tônus. Então seria legal a gente ver isso. Bacana. E aí você foi pelo mundo da yoga ou você foi pelo mundo da dança? Como é que você acessou a sua cura? Bom, depois que eu terminei, assim, eu voltei de Portugal e aí ingressei no método Self-Healing, May Schneider, que também me mostrou a prática, né? Trabalhar o corpo, liberar as tensões, porque ele tem uma linha também incrível, né? De percepção de corpo. E eu adentrei no mundo de anatomia, de fisiologia, o corpo por completo, né? E a base, a respiração. Então, reverter, acordar músculos, acordar órgãos que estão adormecidos, né? Então, essas às vezes estão fazendo com que trave. Um está exagerado, por exemplo, essa região está toda exagerada, enquanto outros estão relaxados. Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio no corpo. E aí eu comecei a abrir mais ainda a minha cabeça para essa área de trabalho de corpo. Foi aí que eu cheguei em você, porque depois que eu saí, que eu concluí o curso do Self-Healing, eu digo, bom, e agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou? E aí eu encontrei você, já estava no Mover Blue, já estava acontecendo, e aí eu digo, cara, essa área de fáscia, eu acho que é isso, assim, sabe, uma intuição, digo, eu tenho que estudar isso, eu tenho que aprender como é que isso, eu acho que isso vai me ajudar. E conta pra gente, Maritza, como é que o universo da fáscia pôde contribuir nesse aspecto? Pois é, então eu com essa bagagem de yoga, self-healing, Joaquim Farias, também comecei o Tai Chi, né? Desde quando eu comecei a ter a questão, também comecei o Tai Chi. Então, eu juntei tudo, e aí quando eu vi que a face havia uma rede, né? A gente está em volta dessa rede, né? Dentro do nosso corpo, e as comunicações que elas têm, né? Diárias, congruentes com o pescoço, eu digo, bom, é aí. Eu preciso saber separar áreas, que elas não fiquem integradas totalmente, para que eu possa trabalhar a minha parte daqui para baixo com eficiência e daqui para cima com leveza. E aí eu comecei a me atentar para que essa comunicação ela fosse benéfica e não fosse maléfica, porque se eu tensionar o corpo todo, a tensão vem até o topo.
do Sim, pé até o topo da cabeça. Mas se eu conseguir trabalhar, isolar áreas, eu consigo me estabelecer daqui para baixo e liberar daqui para cima. entendi. Você falou uma coisa muito importante, que é para a gente liberar tensões, né? Eu tenho visto cada vez mais nos congressos e cursos que eu faço a importância que os professores falam em relação a isso, da gente conseguir identificar os pontos de tensão no nosso corpo, na nossa rede facial e ter o conhecimento para liberar essas tensões, que muitas vezes são tensões que a gente não tem consciência, né? A gente não tem uma interocepção tão refinada para identificar essas tensões que são extremamente maléficas para o nosso corpo. Então, o que você falou, né, da gente reconhecer esses pontos de tensão exagerado e trazer leveza, né? A gente viveu aí uma era com uma lente de trabalhar muito aonde tinha que no pain, no gain, naquele jargão da Nike. Então, assim, a tensão era vista com outro olhar. E hoje, quando a gente fala de sistema facial, a tensão ela é vista com um olhar um pouco diferente do que ela é vista. Então, é possível você ganhar força, mas sem ganhar uma tensão excessiva, né? É possível ter leveza no movimento e ainda assim ter força, né? Ter uma estrutura estável. Então, a gente está aprendendo, eu acho que hoje em dia, a trabalhar com essa leveza no movimento, porque para muitas pessoas, leveza significa fraqueza, né? Leveza significa falta de força, leveza significa falta de estrutura, e não é isso, né? Então, é legal você ter falado isso. E aí, você começou a trabalhar esse tipo de questões no seu corpo, reconhecer pontos de tensão, saber suavizar. Quais foram os recursos que você usou? Como é que entrou a interocepção nesse aspecto? Bom, na minha caminhada, né, eu lembro que em 2016 eu passei por um RPGista que me ajudou bastante. Eu fiquei um ano com ele, trabalhando 2 vezes por semana. E o interessante é que a gente, às vezes, não fazia RPG. Ele me induzia, ele dizia assim, a sua cavidade do abdômen, né, para eu acessar o diafragma, é fenomenal, é excelente. Você tem essa capacidade de succionar e a gente adentrar, né? E aí, vamos aproveitar isso para a gente fazer uma respiração profunda, né? Então, eu ficava 20 minutos fazendo uma respiração profunda enquanto ele dissolvia os meus pontos, os meus nós. Os pontos estavam aqui, parecia uma bola de tênis na região do pescoço. Uhum. E aí, caraca, meu! Então, a gente pode respirar e dissolver essas bolas de uma vez, assim, numa sessão. Aí pronto, eu posso fazer isso eu mesma, né? E aí eu comecei a fazer. Respirava e dissolvia as minhas tensões, dissolvia as minhas bolas. Aí eu digo, bom, então eu preciso dissolver, né? Aí eu comecei com o self-heal, eu digo, tem bolinha de tênis, tem isopor, tem um monte de acessórios que a gente pode dissolver as tensões. E é isso que eu Sim. ensino muito para os meus alunos. A gente precisa liberar essas tensões, porque elas estão o dia inteiro, né? Lá marcando presença e piorando cada vez o quadro da distonia, né? A torção que o corpo fica, porque vai afetando não só o pescoço, mas afeta toda a coluna lá embaixo. E aí eu começava a trabalhar essa questão de dissolver com a respiração. Então, a base, e é justamente o que o Joaquim Farias fala, que o método Self-Heal fala, a respiração. Respiração profunda, lenta e consciente, porque não adianta eu estar aqui respirando, mas eu não estou consciente, porque eu estou falando. Mas quando você para e respira com vontade, lá de baixo, a gente altera a sensação e altera o corpo, altera de alguma forma todo o mecanismo, Tudo. tudo é alterado. E assim a gente abaixa o tônus, a gente controla. Legal. Você sabe que né, nesse sábado passado teve um curso de imersão facial que eu ministrei e a gente falou dos 5 diafragmas, né? E você falando agora da respiração, me ocorreu o seguinte: o quão importante
a gente trabalhar esse alinhamento desses 5 diafragmas, né? Tem aqui a tenda do cerebelo, o assoalho da boca, a entrada endotorácica, o diafragma, o assoalho pélvico, que devem trabalhar alinhados e no mesmo ritmo, né? Quando eles estão desalinhados e com ritmos diferentes, a gente pode ter muitos problemas. Então, sim, respiração é um ponto fundamental, mas você falou muito bem, trabalhar com consciência, né? Ter a consciência de como você está trabalhando essa respiração. E uma outra coisa que eu ouvi recentemente, reforçou ainda mais uma coisa para mim, é que a nossa caixa torácica, a gente tem a ideia de que é uma coisa rígida, fixa, que não tem muito movimento, mas a nossa caixa torácica, ela é maleável. Quando eu fiz a dissecação com o Gil, eu vi, caixa torácica, ela é maleável, e a gente tem que trabalhar essa maleabilidade da nossa caixa torácica através do movimento da coluna torácica, das torções, ou seja, não esquecer de trabalhar os arcos costais, essa caixa torácica e torná-la maleável, porque ela vai influenciar totalmente o ritmo respiratório. E há estudos que já falam, uma caixa torácica flexível tem um impacto direto no trabalho do seu diafragma e, consequentemente, no seu psoas. Então, trabalha todo esse ritmo desses 5 diafragmas, né? Você usou alguma terapia manual para ajudar também a aliviar essas tensões? Porque quando a gente fala em diminuir tônus, a gente sabe que existe o toque, e dependendo de como o toque ele é feito, ele tem uma ação metabólica para diminuir o tônus. Você usou alguma coisa desse tipo? Então, eu aprendi no método self-healing, esse auto-toque, porque é muito incentivado. Desde o começo a gente se pega, né? E aí começa a descoberta dos músculos que a gente tem em toda a área do corpo. Então, um simples toque aqui, eu comigo mesmo, já vou liberando esse músculo sem tocar nele. Porque no período de crise eu não consigo nem tocar muito aqui, porque ele começa a ter movimentos involuntários. Então, se eu começo a trabalhar aqui nessa linha, né, que começa daqui e passa toda, né, e vai até a planta do pé, eu estou trabalhando indiretamente no pescoço. Então, eu aprendi isso. Então, assim, o que foi que complementou? Saber se trabalhar, né, essa automassagem que eu aprendi, e saber dessa ligação dessas linhas, né, dessas linhas faciais, que elas têm uma ligação. Então, se eu estou trabalhando a planta do pé, eu estou automaticamente trabalhando meu Exatamente. Se eu estou fazendo massagem aqui, eu estou trabalhando meu pescoço. Se eu estou trabalhando o músculo, alongando os músculos do meu olho, eu também estou alongando meu pescoço. Se eu estou trabalhando a minha língua, eu estou trabalhando meu pescoço. Você falou uma coisa muito importante, né? Então, olha quantos lugares indiretos a gente pode trabalhar para atingir o pescoço. Planta do pé, ATM, a língua, o olhar, a linha posterior. Tem um universo imenso, né, Maritza? Imenso. E aí, lembra uma vez que eu fui fazer um curso contigo, né, presencial, antes da pandemia, que eu falei, digo, nossa, então aquele naule onde eu subo a barriga para dentro, eu estou trabalhando o pescoço também. A sucção, que é uma técnica do yoga onde você succiona e você movimenta o reto abdominal para lá e para cá. Ele também trabalha, libera o som do om. Muitas vezes eu fazia om, eu dirigindo e a cabeça entortando e eu om. E a cabeça alinhava com o som do om. Olha que legal. Eu estava lendo um livro que fala que o som da palavra E, ela ressona bem aqui nesse chakra, né? Então, E também deve ser um som que deve ajudar muito esse alinhamento, né? Porque ativa os receptores. E uma coisa muito legal que você falou dessa automassagem. Eu, recentemente, fiz um programa de Panchakarma. E, seguindo o programa de Panchakarma, existe a automassagem que a gente faz diariamente com um óleo, né? Um óleo específico para o seu dosha.
E eu tenho feito essa automassagem com esse óleo e eu tenho visto quão importante é a gente fazer essa automassagem diariamente na gente, por vários aspectos. Primeiro, é o que você falou, reconhecer no seu corpo áreas que estão tensas e áreas que não estão tão tensas. Então, é você fazer como se fosse um mapping do seu corpo, né? Outra coisa, reconhecer o volume do seu corpo, né? Estimular a sua face superficial, que é repleta de receptores. Então, a automassagem, às vezes, é uma coisa que a gente negligencia por não ter tanto tempo, mas que é extremamente benéfica para a gente, né? A gente vai estar ativando a nossa face superficial, os nossos limites, os nossos volumes, vai conseguir identificar se há tensão. Às vezes você se depara com um lugar do corpo que você nem sabia que você tinha tensão, né? E com a automassagem você consegue acessar isso. Então, eu recomendo essa experiência para todo mundo. E seria legal se a gente pudesse recomendar para os nossos alunos. É uma ótima ferramenta de autoconhecimento, né? Sim, porque não adianta, assim, a gente tem que aprender em si para poder ensinar. E isso Exatamente. é fundamental. Isso. Se ouvir, né? Ouvir o que o corpo pede. Então, antes de tudo, eu já ouvia que meu pé pedia um trabalho de massagem. Então, uma coisa que eu fazia antes de levantar da cama era fazer esse trabalho no meu pé, arranhar com a minha mão mesmo. Eu comigo mesmo, sem nenhum recurso, e amassar. E eu vi o que ele precisar, ele quer aqui, ele quer mais aqui no calcanhar. Então, eu ia fazendo a massagem e levantava bem, mas, lógico, não corrigia tudo, só que eu já satisfazia uma necessidade que o corpo estava indicando. Me massageie nos pés, ele pedia, me massageie nos pés. Mas para isso é preciso você ter uma escuta interna afinada, porque senão seu pé vai pedir, você não vai nem reconhecer, Isso. né? É Tem uma incrível professora que isso. a gente trata, às vezes, o corpo como um burro de carga. Exatamente, isso me remete a uma coisa muito importante. Acho que a gente tem cada vez mais incentivar para o nosso aluno essa autorresponsabilidade dele conhecer o seu corpo e escutar. E isso está muito linkado com essa interocepção que a gente tanto fala, né? E hoje essa palavra embodiment, que está super na moda, que nada mais é do que você estar presente, ouvir o seu corpo internamente, né? E estar totalmente presente durante as atividades. Mas é muito incrível quantas pessoas que a gente dá aula, clientes, não têm essa intimidade com o corpo. Então, eu acho que um grande papel nosso é trazer esse benefício para o cliente, né? Esse ganho. Porque a pessoa não conhece o corpo que ela vive, não é? Exato. E tem, assim, eu tenho uma aluna que é específico, a gente está trabalhando isso há uns 4 meses. É ela aprender a se ouvir, aprender, porque não adianta eu dizer assim, vamos aprender, vamos isolar, mas se ela não consegue ouvir, não consegue saber onde que está tenso e onde que está mole, onde que eu preciso trabalhar. Então, esse aprendizado de se ouvir é uma coisa que às vezes leva tempo. Sim. Assim, um dos meus grandes desafios hoje em dia é como tornar isso acessível para o meu cliente, sabe? Como que eu posso empoderar o meu cliente para que ele possa reconhecer o seu corpo com uma forma muito mais íntima, né? Quais estímulos eu posso dar numa prática para que ele possa acessar esse lugar? Porque não adianta nada você fazer um monte de exercícios sem consciência, como se fosse um robô, e não somar nada para o seu autoconhecimento, né? Então, eu tenho pensado muito a respeito disso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Até vou postar para vocês, pessoal, um livro super simples que eu estou lendo, que é da minha pós, que fala o corpo e a individualização, alguma coisa assim, mas eu vou postar o livro. Mas esse livro, ele trata exatamente disso, a relação do corpo e da psique, e como nós, profissionais do movimento, podemos ficar mais atentos a este assunto e quais caminhos a gente pode tomar para ajudar o nosso cliente. É bem bacana e é um livro
fininho, fácil de ler, mas que traz muitas reflexões. Sobre... Primeira coisa é dar esperança, porque muitas vezes a pessoa ela se vê nesse quadro, né, nessa condição, que eu chamo nem de doença, é uma condição que a pessoa, né, adquire, e ela se vê perdida e sem ter domínio mais no próprio corpo. Você não é mais dono do seu corpo, porque o seu corpo te domina. Eu dizia assim para mim, nossa, parece que estão fazendo uma chave de braço. Parece que sabe aquele jiu-jitsu que dá uma chave de braço na sua cabeça. Então, a sensação, logo na crise máxima que eu tive, era essa. Que eu não tinha domínio nenhum, eu estava imobilizada, sem ter ninguém. Era uma imobilização invisível. Então, temos condições de reverter o quadro. Existem áreas, tem períodos de crise e períodos de não crise. Então, a gente tem muita paciência, né, nos períodos de crise. Utilizar muito de técnicas de relaxamento, porque no período de crise, às vezes, não adianta fazer trabalho de corpo, né? Saber até onde chegar, né? E realmente precisa de um profissional para poder te dar essa orientação. Se necessário aplicar botox, sim. Tomar remédio, sim, se for necessário. Eu não tomei nenhum remédio. Eu tomei um Miozan, que não resolveu nada, deixou minhas coxas mole. Eu estava quase batendo o pé, sabe, que as coxas não levantavam. E aqui tudo duro, e embaixo nada. Então, você vai descobrir, assim, é uma grande oportunidade de descobrir qual vai ser o seu caminho, né? O que você vai precisar agregar na sua vida a partir de hoje para adiante, porque isso aí é um trabalho de corpo da vida inteira. E assim, mesmo que a pessoa não tenha distonia, as pessoas se deixam, porque a gente nasce tudo ok, né? Quando a gente tem as coisas, nasce tudo ok. Aí lá na frente começa a aparecer os engessamentos. E aí que começa você a procurar alternativa. No caso da distonia, tem tai chi, tem yoga, tem, no caso, alternativa, né? Tem acupuntura, que eu aconselho muito, eu usei bastante nos meus períodos de crise, me ajudam bastante. Você vai lá, se enche de espeto, de agulha, e aí eu dormia, apagava, passava assim 20 minutos apagada e eu acordava sem tonia. Então, assim, para mim funcionava, eu sei que tem outras pessoas que não funcionam, então justamente uma busca, né, uma busca para você descobrir qual vai ser a sua estrada, qual vai ser o caminho que vai ser necessário para o seu corpo. É dança, qual a dança que vai ser, né? Trabalho de corpo, qual é o trabalho de corpo, né, que vai funcionar para você? O que você precisa de liberar? É muito importante se massagear, não se deixar travar, né, não deixar que o corpo trave. E o profissional fisioterapeuta, já comecei a aparecer pessoas interessadas no meu trabalho para poder saber como ajudar um cliente, né, que vem e muitos fisioterapeutas que eu passei não tinham noção do que fazer, né? E aí é uma incógnita, né? Porque como é uma doença que é rara, assim, é uma condição rara, uma coisa que ainda não é muito visível, a gente está começando a aparecer, né? A distonia, né? Mas não é muito usual. E aí não tem exercícios específicos, né? Então, trabalhar a liberação facial é importante. Super importante. Maritza, eu acho que tudo na vida sempre tem seu lado positivo, né? O que a distonia ela trouxe de bom para você? Sei lá, de repente te aguçou para estudar mais alguma coisa, seguir mais esse caminho. O que ela te trouxe de bom? Muita coisa. Um conhecimento enorme que eu não tinha, né, do corpo, que eu acho incrível, porque o corpo é um universo, Sim. Para descobrir, para aflorar e fazer as conexões como um grande quebra-cabeça, né? Ouvindo tuas lives, o teu trabalho, eu vou fazendo os encaixes, né? Digo, isso aqui liga com isso, eu consigo fazer essa ligação. E assim, para mim é surpreendente, né? Porque uma condição trazer uma coisa boa, né? No começo você quer matar a condição. Depois você vai entendendo. E qual paradigma a distonia mudou para você?
é a questão, eu não sei te falar, sabe? Mas especificamente uma coisa, mas são várias coisas que mudou. De repente, uma crença que você tinha e que a distonia ressignificou. Uma das principais é a estrutura central do corpo. Né? Eu não sabia que essa região do tronco ela tinha capacidade de alinhar essa capacidade de alinhar minha cabeça. Acho que foi uma das coisas que veio, né, que eu não tinha noção. Uma noção interna de corpo, eu acho que dessas ligações totais, né, de um conhecimento que eu não tinha de corpo, porque eu não era minha área. Minha área foi publicidade. Então, foge totalmente da minha alçada. Me formei Entendi. na Universidade Federal, lá em Pernambuco, vim para São Paulo para trabalhar em publicidade, acabei não fazendo, optei em mudar de área, né, fazer yoga, e a área da saúde estava assim, totalmente longe do que, né, de travar isso. E aí eu fui obrigada, mesmo me senti obrigada, me senti com vontade, curiosidade enorme de descobrir cada parte, né, dessa relação que poderia ajudar, né, a estabelecer um bom relacionamento comigo, com o meu pescoço. Agora, tem uma coisa que eu queria falar, não deixar passar, porque pode ser que também ajude algumas pessoas, que é um aparelho que eu uso, chama biocibernética, é uma linha de tratamento, que é a biocibernética bucal, que tem pouquíssimos profissionais aqui no Brasil que trabalham com esse material, com esse tratamento, e eu acredito que também isso me ajuda. Eu comecei a usar em 2016 também, junto com tudo que eu comecei a destravar e agregar, também foi uma das técnicas que me ajudou bastante. Então, ó, pessoal, o Instagram da Maritza é Distonia Cervical. Lá vocês vão encontrar também mais informações sobre a biocibernética bucal, né? Eu já vi lá no seu, inclusive já vi uma live lá super interessante a respeito disso, né? Mas fala rapidinho, é um aparelho que você coloca que tem como objetivo fazer o quê? Então, ele auxilia não a estética, tá? Ele auxilia o alinhamento da cervical. Então, é holístico, é um tratamento holístico, tá? E ele estrutura, abre espaço, antes do tratamento, ele abre espaço para verificar se você tem espaço para a sua língua fazer com que você respire. Então, se você não consegue, se a língua está como se assim, ela não tem espaço suficiente, então você precisa abrir espaço. Para daí ele começar o tratamento. Então, ele faz um espaçador grande para poder mesmo que encaixar. Eu sentia que meu atlas e o axis, eles encaixaram. Encaixavam. E nem deve trabalhar com o segundo diafragma, assoalho da boca, né? porque eu fiz, eu quando eu estava com 16 anos, dos 16 aos 18, eu usei aparelho de ferrinho ortodôntico. E esse aparelho, ele faz a parte estética. E eu tive que tirar 4 dentes, diminuir o espaço da boca. E esse espaçamento eu achava que nunca ia ter interferência, mas só que de lá para cá, dos 18 anos até os meus 38, 40 anos, eu tive enxaquecas muito grandes. E estava relacionado com esse apertamento, dessa falta de respiração, que essa língua estava presa dentro da boca. Na hora que ele abriu o espaço, que eu comecei a respirar, nunca mais tive enxaqueca. Legal. E aí, também é uma coisa que você vai amontoando. Eu digo, será que a falta de respiração suficiente para o cérebro exerceu também uma influência para ter essa distonia? Sim. É uma, né? Por isso que é uma das coisas que eu perguntava a Neuro. Será que ela disse? Não sei. Não sei. Bom, pessoal, vamos então caminhar para o encerramento da nossa live.
Então, vou resumir assim, Maritza, uma publicitária que teve a distonia cervical e, por conta disso, veio conhecer o seu corpo de forma muito mais intensa e íntima. É isso, né? Tudo tem o seu lado bom, tudo tem. Tem, tudo tem. Se você ver pelo lado bom, tem. Se quiser ver pelo lado ruim, aí também só vai ficar pelo lado ruim. Eu procurei ver pelo lado bom. Exatamente. E quantas portas isso abriu para você? Não só em trabalho, mas como autoconhecimento, né? Sim, o autoconhecimento muito maior e poder compartilhar o meu conhecimento, porque não adianta ficar só para mim. É tanto que lá no Distrito Social tem de 1 a 30 dias. Então, todo dia, se você quiser ir lá e fazer, né, do etapa do 0 até o dia 30, tem os exercícios, né, de graça. Para quem não pode pagar, porque eu sei que muita gente que não tem condições. Sim, Né? sim. Isso É é isso para aí. poder ver que tem, o corpo tem, ele tem mecanismo, tem como você acessar, né? E essa é a grande graça, né? Como acessar, como a gente... Eu acho que é a graça da vida. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Travou um pouquinho aqui, Maritza. Muito Travou. obrigada. Muito obrigada. Eu queria fazer um convite para você também, Maritza, no dia 6 de novembro. Eu vou fazer um workshop sobre interocepção. Se você quiser participar, vai ser um prazer. Convidando todos vocês a participarem e a estudarem mais comigo sobre esse aspecto que é tão importante, interocepção. Um beijo. Obrigada. A live vai ficar salva aqui, tá bom? Tá joia. Vou compartilhar com o pessoal. Um beijo. Obrigadão. Aproveita aí o Ceará. Ah, com certeza.